Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 19. Desculpa, versículo 1. E eu quero falar nesta noite, quem é o maior no reino dos céus? É uma interrogação, né? Mateus capítulo 18, versículo 1, até o versículo 6. Apenas estes 6 primeiros versículos. Diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, amados. Pode ficar sentado mesmo como você está. Senhor Deus, nos rendemos diante do Senhor. Eu me humilho diante da Tua presença, Senhor. Reconheço a minha limitação. E peço, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. E que apenas aquilo que é a Tua vontade, Senhor, possa ser dito aqui nesta noite, Senhor Deus. E que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha encontrar espaço nos corações. Sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos convence, que convence o pecador dos seus pecados. E nós Te louvamos, Senhor, porque podemos contar nesta noite com a presença do Teu Espírito Santo. Senhor amado, que cada vida aqui presente, Senhor, possa ser ministrada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu, meditando nesta palavra, aprendo algumas verdades que Jesus Cristo deixa claro. Aqui neste texto, os discípulos vêm de uma sequência de alguns acontecimentos. Um acontecimento marcante foi a transfiguração, que a gente vê no capítulo anterior, quando eles têm uma experiência de ver algo sobrenatural, jamais visto e anunciado. E, inclusive, Pedro, ao ver naquele monte da transfiguração, a glória que ali se manifesta, quando alguns dos profetas que já tinham passado, eles aparecem ali naquele momento único. Pedro expressa o desejo de fazer 3 tendas para abrigar Jesus e os profetas. Mas a verdade é que eles têm que descer, eles têm que sair desta experiência que pouquíssimos tiveram a oportunidade de ver, de perceber. Eles descem do monte. Logo em seguida se depara com a situação de um rapaz que está endemoniado. E o pai do rapaz vem e reclama para Jesus que ele está endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio na vida daquele rapaz. Os motivos para isso podem ser os mais diversos. Mas a verdade é que eles não conseguem. Jesus então desabafa, né? Por causa da pequena fé daqueles homens. Então, acontece esse momento de libertação. Alguns acontecimentos a mais se dão ali, até que Jesus, então, perto dos seus discípulos, ele é interrogado. E alguém pergunta para ele: quem é o maior no reino dos céus? Nós vivemos, irmãos, num mundo de constantes disputas. As pessoas estão sempre competindo entre si, nas mais diversas áreas da vida. Talvez existisse no coração de alguns dos discípulos a ideia de que, por alguns terem passado por algumas experiências que outros não passaram,
por alguns estarem mais próximos em alguns momentos de Jesus, quando outros não estavam, por alguns poderem ver algumas coisas que outros não viram. Talvez surja na cabeça e no coração de alguns, de que há preferências no reino, e de que alguns acontecimentos vão indicando quem é o destaque diante de Deus, quem é o destaque no reino de Deus. Há esta ideia de competição, o que leva Jesus a selecionar os seus discípulos. Quem olha de fora fica olhando que são homens de destaque, né? Não por causa do seu histórico, por causa do seu perfil, mas porque Jesus escolhe. E de repente podemos achar que, pelo fato de ter sido escolhido, nós temos algum benefício nisso, algum privilégio nisso, só nosso. Quando na verdade nós temos entendido já há algum tempo que nós somos alcançados pela graça de Deus. Fomos alcançados pelo amor de Deus e pela sua misericórdia. Depois deles terem essa experiência e perguntar isso para Jesus, a gente vê que no coração deles surge, ou já estava lá, aquilo que constantemente aparece dentro de nós. Quem é o melhor? Quem faz de maneira mais destacada as coisas? A gente pode perguntar quem é o melhor naquilo que você faz, na sua profissão, no seu trabalho. Na igreja, quem canta melhor, quem prega melhor, qual é a melhor igreja, qual é o melhor pastor? As pessoas competem no se vestir, as pessoas competem até na sua história de vida. Se o fulano chegou até lá, eu preciso passar por ele, eu tenho que ser melhor nisso. E somos motivados, as palestras motivacionais, elas vão sempre nos apontar que a gente sempre tem que buscar ser o melhor. E é preciso nos qualificar, é preciso fazer as coisas com excelência, mas eu estou falando da necessidade de provar ser o melhor. E isto acontece no coração e na mente de pessoas pequenas, que se acham grande ou que querem ser grandes. Porque aquele que é grande, ele não precisa provar nada para ninguém. Pelo contrário, nunca existiu alguém maior do que Jesus. E a gente vai ver que o texto, lá em Filipenses, quando se refere a Jesus, diz que ele, sendo Deus, ele não usou por usurpação que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Mas ele se esvazia. E sendo Deus, ele assume a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Os homens que são pequenos, os homens que são obras, fruto da criação, são criaturas. Os homens que só existem porque Deus os criou. Os homens não existem porque querem existir. Os homens existem porque Deus quis que os homens existissem. Então, o Deus, agora encarnado, ele se torna semelhante aos homens. Este é o maior da história. E a gente vê que o desejo, o anseio humano, surge no coração destes homens de querer saber quem realmente é o destaque. Quantas vezes queremos saber isso? Quantas vezes nós queremos nos comparar com as outras pessoas, competir com as outras pessoas? Os homens disfarçam um pouco mais, mas competem entre si. Disfarçam não, né? Na verdade, a gente olha um homem, né? Eu olho para o mano e já me dá vontade de botar as luvas. Mas aí quando eu vejo ele treinando com os outros, eu dá vontade de tirar as luvas. Né? Ao mesmo tempo que dá vontade de botar, já dá vontade de tirar, irmão Valmir. Né? Mas um dia ele me pega enfesado, aí sim. Né? Entende? A gente olha um para o outro, né? E já chama, vem cá, só para ver qual é que é. Né? Só para ver qual é que é. A gente é competitivo, é assim ou não é?
Não gosta de perder nem no guspe à distância, né? É ou não é verdade? A gente gosta de competir, de medir, sabe, a força, a capacidade. É assim no mercado, é assim na profissão. Você tem que ser melhor, você tem que ser o top de linha. É assim. As mulheres competem na sua roupa, né? Sua maquiagem. Quem perdeu mais quilos este mês, né? Ah, eu perdi 2 quilos. Outra, eu já perdi 5. É, mas nem parece. Aí você fica com raiva, invejosa, né? Invejosa. Né? Com aquela maquiagem toda borrada, vem falar de mim ainda. Entende o mistério, né? O espírito de competir entre as pessoas, de querer provar algumas coisas uns para os outros. E qual a resposta de Jesus em tudo isso? Então a gente vai ver Jesus, no versículo 2, a Bíblia diz que, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus até então não fala nada, ouve essa pergunta e ele chama uma criança. Né? Não sei que idade tinha a criança, mas a gente pode supor aqui, né? Vamos supor que chama a Manu, chame o Pedro, chame o Bernardo, que é gremista. E disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam, veja bem, irmãos, para quem Jesus está falando isso? Para quem? Para os discípulos. A não ser que haja conversão, que vocês se convertam, a não ser que haja uma mudança de direção, uma mudança de visão na vida de vocês, a não ser que as coisas sejam transformadas dentro de vocês, porque conversão é isso, é mudança de direção, mudança de vida, a não ser que vocês mudem, se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eles não estão dizendo eles não estão perguntando quem é que vai entrar no reino. Eles estão perguntando quem é o maior, porque na ideia deles já fazem parte. Na ideia deles já estão inseridos. Porque eles andam com Jesus, eles veem Jesus fazer coisas, eles compartilham do ministério de Jesus. Então, se pressupõe que eles fazem parte do reino. Que eles estão inseridos no reino, que eles já são convertidos. E que agora é só questão de detalhes na vida. Pequenas coisas, saber quem é o maior, quem é o menor, quem é o destaque, quem é que é o cara que vai sentar à direita de Jesus, quem é o que vai estar por cima, quem é que vai ser o braço direito, que vai coordenar o resto dos mortais. E aí Jesus dá uma resposta, ele chama a criança e diz, olha, a não ser que vocês se convertam e se tornem como a criança, vocês jamais vão entrar no reino. E aí começa do zero de novo, aí fica difícil. Como assim entrar no reino? Como assim fazer parte do reino? É que, no versículo 4 ele diz assim, portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Jesus aqui, ele não está falando de se fazer humilde como a criança se faz humilde. Ele está dizendo de fazer humilde como a criança é humilde. Na questão de ser, toda criança, ela é extremamente dependente. E ela não esconde isso. A criança sabe que o futuro dela depende daqueles de quem ela depende. Está na mão daqueles de quem ela depende. O futuro dela, o destino dela. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar o Vitor. Por si só, ele não tem capacidade de se alimentar, ele não tem capacidade de se vestir, ele não tem capacidade de tomar decisões. Tudo quem faz por ele são os seus pais. Vai crescendo aos poucos,
Algumas coisas vão mudando até chegar à fase adulta, e aí sim ele vai decidir por outras pessoas, pelos seus filhos. Primeiro, essa condição da criança, total dependência. Criança também é competitiva? Claro que é. Claro que é. Mas ela está voltada não para se parecer maior, ela tem os seus anseios naturais, né? Os seus desejos naturais, seu egoísmo. A estultice está no menino, diz a palavra do Senhor, né? Faz parte da natureza pecaminosa do ser humano, né? Já nasce algumas já nascem com as suas manias, com o seu temperamento, e só Jesus e a vara da bênção, né? No lombo, para mudar muitas coisas, né? Amém? Amém aí, não? É verdade, irmãos, né? A vara da bênção faz milagres. Eu sei porque eu fui ungido com essa vara várias vezes. As varadas e a palavra, né? Tu tá apanhando porque tu e debaixo de várias promessas. Ai, pai, eu nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer. E algumas coisas eu nunca mais fiz mesmo, né? Então, queridos, a criança, ela é dependente. E ela tem uma capacidade enorme de perdoar e de esquecer. Jesus agora diz para os discípulos que eles precisam se tornar como a criança. Dependentes, porque tudo que eles têm vivido até agora, tudo que eles têm passado até agora, desde o momento que Jesus os chamou, nada parte deles. Tudo que eles viram, tudo que eles desfrutaram, não parte deles. Tudo parte do próprio Jesus. Tanto é que talvez, ao descer do monte, eles se acharam agora, porque passaram por uma experiência no monte, agora eles chegam e fazem e acontece. Aí vão, nem o demônio consegue expulsar. Porque não é baseado na capacidade deles. A fonte é Jesus. Não é baseado na experiência que eles tiveram. A fonte é Jesus. Não é baseado na experiência que eles tiveram no monte. Não, não é. A fonte continua sendo Cristo, continua sendo o Senhor. Ele continua sendo a fonte de tudo na vida daquele que crê. E aí olha para a vida dos discípulos. Se nós fosse fazer uma seleção, irmãos, imagina você tem uma missão muito importante na Terra, mudar a história da humanidade para sempre, eternamente. Porém, você vai ficar alguns anos na Terra, né? E você vai selecionar algumas pessoas que vão dar continuidade a esta missão, pregar o Evangelho. E aí nós vamos sair agora a selecionar estas pessoas. Vamos junto com Jesus, porque a missão é dele, né? E aí Jesus diz, olha gente, dê algumas sugestões. Jesus, vamos procurar nas escolas, nas faculdades, as pessoas que estão se formando, querendo sair, né, dos seminários. Quem sabe o seminário teológico, quem sabe de alguma escola profunda em algumas áreas, de várias áreas do conhecimento que possam nos ajudar, pessoas influentes na sociedade. Vamos lá, Jesus, vamos buscar essas pessoas. Pessoas que têm uma visão de ascensão. A gente não pode pegar gente medíocre. É ou não é? A gente tem que pegar gente que pensa para frente, ascensão, né? Ascensão social, a ascensão financeira, porque nós estamos falando do reino do Senhor, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando da obra do Senhor, então a gente tem que pegar os melhores, top de linha. Sai com Jesus para escolher discípulos. Aí Jesus escolhe semi-analfabetos, desconhecidos, na verdade, para a sua geração, para a sua época. Pessoas que não têm destaque, nenhuma ascensão social. E agora Jesus chama essas pessoas, diz, vem, sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Certamente, irmãos, não seria pessoas que nós, ainda mais nesta época em que vivemos,
que nós escolheríamos. Por quê? Porque nós nos impressionamos com aquilo que a gente vê. Nós olhamos para a aparência e julgamos por aquilo que parece ser. Jesus não. Jesus, ele vê o que realmente é. Você pode ter uma impressão equivocada até mesmo a respeito de si. Você achar que você é alguma coisa. E Jesus olhar e não vê nada daquilo que você vê. Ou o contrário, a gente achar que é o que não é. E o Senhor achar que não somos. Eu posso olhar para alguém e tirar as minhas conclusões. Quantas vezes você já se perguntou em ver alguns irmãos, né? Algumas pessoas que aparentemente são pessoas excelentes, queridas, amorosas, carinhosas, crente, fiel, vem na igreja, vai no culto, vem na igreja, e ajuda um e ajuda outro, se envolve com tudo quanto é trabalho. E o cara está sempre debaixo do mau tempo, lutando e peleando. A gente diz, mas como é que Deus não abençoa esse cara? Né? Talvez você tenha feito essa pergunta, né? Por que, meu Deus? É claro que nós, às vezes, em algumas questões, fica até difícil de entender a soberania de Deus em alguns momentos, né? Dizer, Senhor, mas, poxa, a vida podia dar um alívio por mão, né? Porque eu tiro a conclusão por aquilo que eu enxergo. Só que Deus sabe quem é esta pessoa e sabe como tratá-la para que ela chegue no padrão que Ele quer. Alguns dos discípulos chegam para Jesus, às vezes eles querem ser, às vezes parece que cordiais com Jesus. Jesus dizendo que ia para Jerusalém, o que deveria acontecer com ele. Aí chega Pedro e quer aconselhar Jesus, chama Jesus de canto e diz, não, isso aí não está certo, Jesus. E Jesus pega e dá uma voadora, né? Bitorneira, como diz o irmão Valmir. Para trás de mim, Satanás. Meu Deus, por que Jesus foi assim? É porque Jesus não se encanta com as palavras de Pedro. Jesus sabe o que está no coração de Pedro. Jesus faz uma leitura que eu não consigo fazer. E que você não consegue fazer. A gente pode tirar conclusões. A gente pode daqui a pouquinho achar que é experiente e diz, eu conheço, né, vem de longe, eu já sei quem é quem, porque comigo eu já vejo na cara do cara, eu já faço e acontece. Eu posso me equivocar e errar feio, como eu já errei muitas vezes, por causa do meu preconceito. É ou não é? Eu posso fechar o meu coração para algumas pessoas por causa daquilo que eu vejo. Eu posso abrir o meu coração para outras pessoas por causa daquilo que eu vejo. Eu posso ser traído pelo meu coração. Porque aquilo que eu vejo não diz a verdade a respeito da pessoa. Mas Jesus consegue ver a verdade. Então ele, vendo esta verdade no coração daqueles homens. Porque na visão de Jesus, o maior não é aquele que parece ser maior. Julgamos a excelência de alguém, a excelência profissional, julgamos a excelência administrativa, ministerial, por causa do tamanho, por causa dos números. Nossa, que bênção. É o que encanta a gente, é ou não é verdade? Eu admiro muitas coisas, com base naquilo que eu vejo. Admiro algumas pessoas com base naquilo que eu vejo. Posso me equivocar, posso me enganar. E aquilo que Jesus vê, a leitura que Jesus faz. Porque para Jesus o maior não é aquele que parece grande. É aquele que sabe o seu lugar. Podemos voltar lá no início, quando a gente começou no Sermão do Monte. Os pobres de espírito. Aquele que sabe quem é. E reconhece as suas necessidades e a sua dependência de Deus. Às vezes nós brigamos com os filhos.
Porque às vezes é o excesso de dependência. Mãe, me alcança ali. Te levanta e pega. Não é assim? Vai lá e pega, pensa o quê? Mas às vezes se acostumam, né? Vão se acostumando com essa dependência. Tem um tempo que tem que passar, tá bom? Né? Por isso que Jesus chamou criança. Não chamou um barbado mimado, né? Chamou uma criança, porque é a reação natural da criança. A dependência. A reação natural dos discípulos de Jesus. A reação natural da igreja do Senhor. É depender dele. Para ser aquilo que ele quer que a igreja seja. Porque ser grande aos olhos de Deus é diferente de ser grande aos olhos do mundo. Ele diz, quem se faz humilde como esta criança? Como eu falei, não é tentar ser humilde como a criança tenta ser humilde, não. É ser como a criança é. E uma coisa diferente, irmãos, que a ascensão no reino de Deus, ela é diferente, né? As pessoas querem subir na vida, é ou não é? E a ascensão no reino de Deus é descendo. O maior no reino não é o que sobe, é o que desce. Com base nas palavras de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Teoricamente diminuía para baixo, é ser reduzido, é ir definhando, sumindo aos poucos, para que Jesus apareça. A interrogação dos discípulos é exatamente o contrário. Querem aparecer às custas de Jesus. Querem pegar para si uma glória que não lhe pertence. Como é bom estar perto de Jesus. Como é bom ser usado por Jesus. Como é bom ser instrumento na mão de Jesus. E o meu desejo é que o Senhor levante muitos instrumentos aqui neste lugar, usados por Deus poderosamente. Amém? Mas entenda, por mais que Deus faça através de mim e de você, entenda, é Deus que faz. É Ele que dá. A fonte é Ele. É dele que parte todas as coisas. O estar aqui pregando, talvez, porque estar aqui na frente você é alvo de crítica. Alguém vai dizer assim, ó, que bom, essa palavra foi tremenda, falou comigo. Mistério, maravilha, que unção. Outros vão dizer, Mas independente, irmão, sabe? Talvez, se você gostou ou não gostou, o que sai de bom daqui, entenda, só pode partir de Deus. A partir do momento que a gente se conhece. O que sai de bom, de correto, de verdadeiro, só pode partir do Senhor e da sua palavra. Jamais serei a fonte de algo bom. Porque o que há de bom em mim, a fonte é Deus, a fonte é Jesus. Por isso que Jesus chama a criança, porque a criança, ela tem a incapacidade, mas ela pode ter sucesso na vida. Dependendo de como ela é criada, de como ela é sustentada, de como ela é orientada por aqueles que são os responsáveis por ela. A gente pode ter muito sucesso. Eu vejo alguns líderes evangélicos discutindo e ostentando sobre sucesso ministerial. Qual o sucesso ministerial? O que é sucesso ministerial, irmãos? É a habilidade de juntar gente? É a habilidade de juntar recursos? É o dom da oratória? O que é sucesso para alguns? Porque de repente eu posso olhar, né? Hoje culto de ceia, sempre na ceia a igreja está cheia, né? Até rima, né? Na ceia a igreja fica cheia. Podia fazer um louvor sobre isso, Dando. Na ceia a igreja fica cheia, a igreja fica cheia. Tá, deixa assim. Um corinho, Romir. Nós cantávamos lá na congregação da Aparecida. Sexta-feira antes da ceia. Né?
Aí, de repente, você olha assim, a igreja está cheia. Aí você vai em outro lugar, passa outra igreja, você vê meia dúzia de pessoas. Pá. Coitado, não tem sucesso no ministério. E aí que nós nos equivocamos, irmãos. Nas semanas anteriores nós vimos isso. Alguns vão chegar diante de Deus ostentando coisas, números. Querendo algum reconhecimento. E vão ser surpreendidos negativamente, porque eles não são conhecidos pelo Senhor. Os que são conhecidos pelo Senhor são aqueles que reconhecem a sua miséria e a sua dependência do Criador de todas as coisas. Não esqueça, Jesus é a fonte. Estamos quase lá. A gente vai ver na história que muitos que subiram e se tornaram independentes tiveram finais trágicos. O exemplo de o homem mais sábio da história, né? Salomão. Salomão, enquanto ele foi guiado por Deus, dirigido por Deus, antes dele não houve nenhum tão sábio quanto ele, e depois dele também não. Até que ele começou a ser influenciado pelos seus desejos, as suas vontades. E as decisões de Salomão foram as mais tolas que poderiam existir. Antes dele, a gente vai ver Saul, um rapaz simples, que trabalhava com jumentas, escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Ele, quando é apresentado para o povo, ele está escondido, porque ele sabe da sua incapacidade. Ele se esconde entre as bagagens, com a vergonha, porque ele sabe que não é capaz. Até que ele sobe ao trono. E o trono sobe para a cabeça. E ele começa a tomar decisões à parte de Deus. E nós vamos ver o primeiro caso de suicídio. Quando se suicida a si mesmo, não é isso, né? E suicidou-se a si mesmo, né? Eu sei que eu fui redundante. Alguns irmãos assim, ó. Sei tudo sobre geografia, irmãos. Se matou. Porque ele se achou. Vamos ver um outro homem no tempo dos juízes, como muitos, eu estou citando alguns aqui. Fazia parte de um plano de Deus, Sansão, Nazireu. O homem mais forte da história. Na mão aqui com Sansão não tinha, irmãos. Podia mandar exército, podia mandar quem quisesse. Era melhor que os ninjas. Até que ele começou a agir a parte do propósito central da vida dele, que era a vontade de Deus. E quando ele age a parte de Deus, segundo os seus conceitos, segundo as suas ideias, segundo aquilo que ele acha que tem que ser, ele tem um fim trágico. Ah, mas ele matou os filisteus. Oh, maravilha. Morreu cego. Passou vergonha. Muita vergonha. Porque agiu e usou aquilo que era de Deus, para o propósito de Deus, para o seu benefício pessoal. Para fazer aquilo que ele quer. Amados, eu quero fazer um alerta aqui nesta noite, para a igreja do Senhor. Quantos aqui creem que realmente foram escolhidos por Deus? Eu queria que você levantasse a sua mão. Quantos aqui são de Deus aqui? Levante sua mão. Pode baixar. Você que é de Deus, você que foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus. Tudo que Deus tem lhe dado é para a glória dEle.
Amém? Você tem um dom? Eu tenho um dom, mas eu não me sinto bem usar. Vai se enxergar, hein? Porque não é para você se sentir bem, é para a glória dele. Amém? Eu creio que até que Deus me deu um ministério, mas eu não quero usar agora, irmão Volmir. Não é quando você quer. É quando ele quer, para a glória dele. Mas se não é do jeito que eu penso, não. Não tem nada a ver com o que você pensa, não tem nada a ver com trazer benefícios pessoais para você. Tem a ver com o nome do Senhor ser engrandecido. A obra de Deus, o reino do Senhor não é um concurso, uma competição de popularidade, de vontades serem satisfeitas. Não, o reino de Deus é um lugar onde os seus servos existem para o serviço dele e para a glória dele. Não é quem é o maior ou quem é o menor. Na verdade, só tem um que é maior, só tem um que é grande, que é ele. O resto são tudo pecadores que foram alcançados por causa do seu amor, da sua misericórdia, sua graça. Foram lavados, foram limpos, foram transformados por ele, para a glória dele. Amém? Não tem a ver com você, com a sua vontade, com os seus desejos. Tem a ver com ele. E agora aqueles que foram chamados por ele para fazerem parte do reino dele, tem que ser como uma criança. Despretensiosa. Dependente. Com o coração carente, porque as crianças são carentes de amparo, de amor, de carinho, de atenção. E essa atenção vem do próprio Deus. Quando clamamos a Ele com o nosso coração quebrantado, Ele vem e nos atende. Ele vem e supre as nossas necessidades. Ele é a fonte. Porque Ele é Deus. Amém? E aí Jesus diz: quem recebe uma dessas crianças, recebe a mim, ou seja, recebe Jesus. E quem escandaliza, quem induz, quem leva uma dessas crianças ao pecado, pode ter certeza, não ficará impune. E parece que é radical o conselho de Jesus, né? Quem fizeram desses pequeninos pecar, é melhor que se suicide. Amarra uma pedra de moinho ao pescoço e se lança na profundeza do mar. Isso aqui nos leva ao egoísmo. Está falando do desprezo com aqueles que têm um coração voltados para Deus. O descaso com aqueles que têm um coração simples. O descaso com aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que são como uma criança. Maneira, muitas vezes, de receber e lidar com a criança. A gente poderia ser literal, né? No trato com a criança. A gente vive num tempo em que a criança ela é alvo de tanto descaso, tanto abuso, tanta agressão. Uma das agressões contra a criança é fácil a gente pegar, irmãos, e a gente se comover quando você vê um vídeo no Facebook, no WhatsApp, de agressão contra a criança. Mas tem uma agressão que muitos pais fazem, chamada divórcio. Agridem a alma, agridem o coração do filho, da criança, porque pensam só em si. Divórcio dos pais é uma agressão com os filhos. Induz a muitas coisas. E para que muitas dessas coisas não aconteçam, é preciso de uma intervenção divina. Criam carências, lacunas na alma, no coração.
Por isso que a gente tem que olhar para nós, cada um de nós, examinar a nós mesmos, a nossa vida, a nossa atitude, para saber se aquilo que temos feito realmente é o que glorifica a Deus, é o que traz bem-estar para nós. Glorificar a Deus, às vezes, não traz um bem-estar, irmãos. Porque nós somos atacados das mais diversas formas, temos vontade de fazer as mais diversas coisas, que a gente sabe que não é certo, mesmo sem ser errado. Entende, não? Não é crime, não é feio, mas tem coisa que você poderia fazer. Mas você sabe, mas se eu fizer isso, não vai agradar a Deus. Aí negamos as nossas vontades, negamos a nós mesmos, negamos nossa carne. E às vezes, em alguns momentos, nós temos a sensação de perda, porque nos negamos. Quando você nega a sua carne, para a glória de Deus, você não perdeu nada. Então você tem perdido algo aparente aqui, temporal. Mas você está acumulando gozo, paz e alegria eterna. Quando você sacrifica algumas coisas aqui, talvez sejam dolorosas para você aqui, você está acumulando coisas que trazem paz eterna. A verdade é que precisamos nos voltar para Deus e ser do jeito que Ele quer. Somos ensinados, irmãos, e eu já ouvi isso, né, muitas vezes, né? Hoje eu estava até conversando com o Anderson sobre isso, hoje à tarde, né? A gente meio que brincando, meio que falando sério, né? Que até a pregação eu já ouvi isso, né? Se você quer ser grande, você tem que andar com gente grande. Né? Alguém já ouviu isso, não? Vamos ver quem já ouviu. Né? Se você andar com gente pequena, você vai ser pequeno. Você quer ser grande, anda com gente grande. Né? Olha para o cara que é o cara e diz, é com esse que eu vou andar. Se nos negócios é assim também, é ou não é? Você vai ser motivado, você vai dizer, pô, mas também olha com quem tu anda, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, e a gente interpreta mal algumas coisas, sabe? E aí eu olho para alguma pessoa e eu não vejo nada nela que de repente eu possa tirar alguma vantagem e digo, o que eu vou fazer perto desse cara? O que ele tem que possa me beneficiar de alguma maneira? O que essa pessoa pode me dar de retorno? Ele não tem nada. Nem estudo tem. Não sabe nem falar o português direito. Tem que procurar gente grande. Mas quem é grande aos olhos de Deus? Quero ler um último texto com vocês. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé traz os seus filhos, e o primeiro filho é um rapaz muito destacado, um cara de presença, alto, com todo o porte, porque ele estava buscando entre os filhos de Jessé um rei. E segundo Deus, seria ali que Samuel acharia o rei. E olha o que, quando ele vê o rapaz, ele se encanta e diz, certamente é este o ungido do Senhor. E olha o que fala o Senhor no versículo 7, diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, quem é grande aos olhos de Deus? Quem é o maior no reino? Essa última frase, né? O Senhor diz, olha, eu o rejeitei. Eliabe não fazia parte dos planos de Deus para reinar em Israel. Quem Deus escolhe? Um rapazinho de gentil aspecto. Que as pessoas olham para ele e lhe desprezam. Inclusive a sua família não lhe dá tanto valor.
Porque, nossa, é Davi. Sabe? Aquele guri lá de casa. O Davi. O Senhor escolheu um dos teus filhos. Pô, o cara tem 8 filhos. Qualquer um dos mais velhos, menos Davi, porque Davi nem em casa fica. Ele passa o dia lá no campo, cuidando das ovelhas. Pouca ovelha ainda, está lá. Né? O pai e a mãe nem vê quase Davi, sabe aquele guri da rua? Né? E fica brincando e jogando pedra no urso e matando um leão. Olha só a cabeça do guri. Mata leão e urso. E fala sozinho, e faz uns poemas. Né? Às vezes ele está chorando no meio do campo. Olha, o Gessé, nós vamos ter que levar Davi no psicólogo. Eu fui lá dar uma olhadinha no campo e estava chorando. Chorando, falando sozinho e dizendo, Deus, Deus, Deus. A gente pode não dar nada por esse guri. Mas esse guri faz parte do reino de Deus. Faz parte de um plano eterno. Quem é o maior no reino? O maior no reino é o rei. Amém? Amém? O maior no reino de Deus é o rei. Agora, todos aqueles que se rendem ao rei são chamados a reinar com o rei. Aleluia. A participar da glória do rei no tempo do rei. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Não despreze o seu próximo por causa da sua aparência, por causa do seu jeito de ser. Não despreze, irmãos. Não despreze. Não despreze o irmão porque você nunca viu ele no púlpito. Não despreze o outro por causa da sua roupa, por causa da sua raça. Não despreze por causa do seu sotaque. Não despreze. Não despreze. Amai-vos uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Só tem um grande que a gente precisa se render diante dele. O fato de estar aqui não me faz maior do que ninguém. Não faz, irmãos. Amém? Tenho falado isso seguido. O fato dos irmãos aqui estarem tocando aqui na frente não faz eles maior do que ninguém. Tudo pecador. Tudo. Alcançados pelo amor de Deus. Pela sua graça. Frutos da misericórdia de Deus. O fato de você vir de uma realidade, de uma história que não foi perfeita, de problemas, de lutas, de perdas, não faz de você menor do que ninguém. Amém? Não faz você inferior a ninguém. O fato de você chegar aqui, você olhar algumas pessoas, um de terno, outro de gravata, outros, né, no salto, né? Você diz, meu Deus, essas pessoas, nossa, devem ser as pessoas mais felizes do mundo e perfeitas. Não são. Essas pessoas só são felizes porque estão em Jesus. Amém? Amém, queridos? Essas pessoas só podem sorrir e o sorriso não ser apenas uma expressão facial, né? Só por causa de Jesus. Essas pessoas só podem dar testemunho aqui e dizer, olha, irmão, eu fazia, acontecia, roubava, matava, fumava e fazia tudo e agora não sou mais. Elas só podem dizer isso por causa de Jesus. Elas não podem dizer por causa do seu potencial, só por causa de Jesus. E cada crente que está aqui, cada um tem uma história. E muitos de nós têm
períodos da nossa história que a gente não gostaria de contar a ninguém. Porque são dias feios, sabe aqueles dias feios? Aqueles momentos ruins da vida da gente, todos nós temos, todos tivemos. Houve períodos da nossa vida que a gente acertou muito e diz, aquela época eu acertei, eu ganhei. Mas houve período da nossa vida que a gente errou muito, irmãos. Errou muito. Sabe, hoje eu me vejo não me comparando a um deles, porque certamente, sim, eram homens, mas bem melhores do que eu. Mas eu me vejo na mesma condição dos discípulos, em termos de inaptidão, em termos de falta de qualidade humana. Mas chamado porque o plano não depende da minha qualidade. O plano depende do propósito eterno, da visão do Rei. Quero dizer para você, igreja do Senhor, Deus escolheu você para glorificar o nome do Filho na sua vida. Aleluia. Para glorificar o nome do seu Filho através da sua vida. E para isso, aqueles que são chamados por Deus, são transformados por Deus, mudados, para que o Filho apareça na vida destes. Para que aquele que é maior se destaque na nossa vida. Que a gente possa entender isso nesta noite e nos render ao Senhor. Medita nisso e ora ao Senhor enquanto nossos irmãos vão louvar o Senhor. Amém? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.